Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Dia frio aqui no Rio Grande hoje. Mas vamos lá. O Grêmio então ontem venceu bem na arena, né? Acho que o Mano conseguiu achar um esquema de jogo que funcionasse aí, né? O Grêmio, obviamente, ainda tem bastante falhas, bastante coisas a ser melhoradas aí no time, no geral aí, né? Mas com o esquema que ele montou ali, com o Kik pela direita, o Alisson e o Bright White mais centralizados, vamos dizer assim, atacando pelo meio, e o Riquelme mais pela esquerda, apesar de fazer a função ali de meio armador, né? Mas mais caído pela esquerda ali, acho que deu uma confundida aí no sistema defensivo do Fortaleza, e foi o elemento surpresa que precisávamos, né, para conseguir articular um pouco mais de jogada. E os dois lances de pênalti, as jogadas aconteceram pelo meio ali, né? Então eu acho que estamos começando a encontrar um esquema de jogo e um modelo de time aí, né? Claro que nunca vai ser possível fazer vários jogos assim na mesma sequência, porque, por exemplo, amanhã, já para o próximo jogo de sábado contra o Fluminense, já vamos ter Christian Oliveira fora por cartão amarelo, Marlon pelo mesmo motivo, Vijaçante por ser poupado, né? Pelo que o Mano deu a entender, vai jogar um jogo sim, um jogo não, por questão das dores que ele está tendo no pubis, né? Que atrapalha bastante o jogador. E também o Gustavo Martins, que sentiu um desconforto muscular, saiu mancando ontem, né? Até no final do jogo deu para perceber aí que ele manquitolava, vamos dizer assim, no caminhar dele, né? A gente não sabe a gravidade ainda, o Grêmio não divulgou a gravidade da lesão, mas por menor que seja, é 10 dias a recuperação, né? De 10 a 15 dias aí, então ele não joga sábado contra o Fluminense. Pode ser que tenha condições no próximo dia 10 daí, né? Contra o Vitória, que é em casa, né? Eu gostaria de ver a estreia, desculpe, a estreia do Carlos Vinícius agora no sábado. Provavelmente estará relacionado, mas eu não acredito que o Mano vá aproveitar ele, até porque também já adiantou que a ideia dele seria promover a estreia tanto dele quanto do Balbuena no dia 10, no jogo em casa, e para ter também mais tempo de treinamento e melhoria das condições tanto físicas quanto táticas e técnicas dos jogadores, que já vem há um certo tempo aí, pelo menos 3 meses sem atuar, né? Mas acredito que agora teremos variações, né? Por exemplo, imagina agora, na ausência do Christian Oliveira, poderia voltar o Alisson pela direita e trabalhar com o Bright White um pouco mais centralizado, né, fazendo um falso 10 e deixando o Carlos Vinícius mais plantado dentro da área, vamos dizer assim, fazendo aquela função de um atacante mais fixo na área, né, e o Riquelme também caindo pela esquerda, né, poderia ter essa variação. Daqui a pouco puxa o Riquelme para dentro, pode botar um Pavão na esquerda. Então o Grêmio começa a ter algumas possibilidades, né, a gente começa a pensar em algumas possibilidades para enfim, pro restante da temporada aí, né? Claro, também esperando a chegada do Roger Guedes aí, de repente mais um meia, né? Então agora com essa questão da lesão do Gustavo Martins, que estava sendo aproveitado na lateral direita, com a venda do Serrote, e agora mais do que nunca a gente tem, vamos dizer assim, uma situação emergencial de contratar um lateral direito aí, né? E também não sabemos como que o João Pedro vai retornar, né? Ele já vem treinando, já vem correndo, vem fazendo alguns treinos com bola, mas também não será tão rápido assim, e não sabemos em que condições que ele voltará, né? E também pela proposta de jogo que o Mano está querendo, ele quer um lateral direito um pouco mais defensivo. Eu não sei se o João Pedro seria esse jogador, né? Porque o João Pedro já é um jogador mais de apoio ao ataque, né? Mas, enfim, vamos ter que aguardar aí, né? O desenrolar aí também, essa questão de contratações, né? Para ver como é que a gente vai começar a montar esse esquema e esse time, né? E provavelmente a dupla de zaga agora para o final de semana deve continuar Kahneman e Wagner Leonardo, beleza?
Mas pegando um pouco do jogo ontem, né? Então o Grêmio começou pressionando, vamos dizer assim, mais ou menos como o Palmeiras fez contra nós na rodada passada, né? E isso surtiu efeito, né? Acho que com essa questão de organização que o Mano deu no time aí, com as peças que ele tinha à disposição. Eu acho que a gente venceu o jogo de ontem muito mais na mudança de atitude do que na mudança tática ou técnica, enfim, dos jogadores, né? Porque, na verdade, a gente estava muito esperando os outros para ver como é que a gente ia reagir, né? Eu acho que se a gente propor um pouco mais o jogo, a gente tem chance de ter novos resultados dessa maneira aí, uma vez que tu sai na frente, por exemplo, em poucos minutos ali abrimos 2-0, obviamente também 2 pênaltis, né? Bizarros aí cometidos pelo goleiro deles, né? E aí cabe uma ressalva ao juiz, né? Que não teve culhão para expulsar o goleiro, porque na primeira foi quase um assassinato, que poderia ter recebido o vermelho direto, tomou só amarelo. Na segunda ele foi mais para amarelo o segundo pênalti do que o primeiro, e ele não recebeu o segundo amarelo e não foi expulso consequentemente, né? Então isso facilitaria um pouco mais ainda o jogo para o Grêmio. Não aconteceu, novamente falha da arbitragem, né? Mas falando de Grêmio, então assim, ó, aquilo que eu falei no vídeo de ontem, que muitos defendiam que o Grêmio precisava ter atuação, que precisava jogar bem, que precisava mostrar entrosamento, conexão entre os jogadores, enfim, teria que dar espetáculo, né? O resultado seria consequência. Eu falei, não, acho que o Grêmio está numa fase que nós precisamos de resultado, independentemente de dar espetáculo. Eu prefiro que não jogue nada e ganhe de 1-0 do que vá lá e dá um show e perca por 1-0, né? Tinha comentaristas e o próprio Renato que falava, não, mas o Grêmio teve 70% de posse de bola, teve 80% de posse de bola, mas o resultado era derrota, sempre perdia de 1-0, de 2-1, de 2-0, mas tinha 80% da posse de bola, encantava, era tic-tac, era 3 minutos com a bola nos pés, mas quando perdia tomava gol, então não adianta nada. Eu até peguei aqui uns dados estatísticos do jogo, só para compartilhar com vocês aqui, ó. Por exemplo, posse de bola, o Grêmio teve 43% e o Fortaleza 57%. O Grêmio 9 finalizações, o Fortaleza 11%. O Grêmio 4 finalizações no gol, eles também. 211 passes certos do Grêmio, 381 passes certos do Fortaleza. Ficaram mais tempo com a bola, obviamente trocaram mais passes e acertaram mais. 7 desarme por parte do Grêmio e 15 por parte do Fortaleza. 7 cruzamentos na área. Isso foi um ponto positivo, que eu acho que a gente tem que começar a jogar um pouco mais por baixo, não ficar só alçando bola na área, que não vai resolver. E eles tiveram 22. Impedimentos o Grêmio não teve nenhum, eles tiveram 24 faltas para cada lado. 3 cartões para o Grêmio, amarelos, né? E 6 para o Fortaleza, e 2 escanteios a favor do Grêmio, 5 a favor do Fortaleza. Então o Grêmio, na verdade, resumindo isso daqui, o Grêmio soube sofrer, vamos dizer assim. Não deveria ter tomado aquele gol, né? Agora, cá entre nós também, né? Ai, ter sorte assim contra o Grêmio. Lá longe aquele Davidson, né, cara? Ele jogava no Cuiabá, fazia gol contra o Grêmio. Jogou no Atlético Mineiro, fez gol contra o Grêmio. Jogou pelo Fortaleza, fez gol contra o Grêmio. Jogava contra o Palmeiras, fazia gol contra o Grêmio, cara. Porque eu não entendo, cara. Parece que tem uns caras aí que tem estrela, né? Que contra o Grêmio sempre marca um gol. E esse cara é encardido. Mas, enfim, é função dele também fazer gol, né? Mas, cara, sempre, né, cara? É difícil. Então, assim, eu prefiro que o Grêmio jogue dessa maneira, que tenha 30% de posse de bola, não 43%, mas que vença o jogo, né? Nós não estamos ainda em condições de falar assim, não, nós vamos ganhar a qualquer momento, a hora que eu quiser eu vou lá, faço gol. Não, nós temos que aproveitar as oportunidades, nós temos que nos organizar melhor. O Bright poderia ter feito 3-0, o próprio Alisson acabou atrapalhando a finalização do Bright, né? Então, assim, é muita vontade, às vezes, de resolver logo de uma vez, e falta organização, e às vezes um acaba atrapalhando o outro. Já citei em outros vídeos também que o Wagner Leonardo costuma fazer isso quando vai para a área em algum escanteio ou falta, que vai cabeceia todo torto, e acaba, às vezes, tirando a oportunidade de um atacante fazer gol. Mas eu acho que nós estamos nesse caminho de evolução, por isso que também defendo, digo de novo, mano, não é a minha... não era, nunca foi e não é ainda a minha preferência por, vamos dizer assim, a minha opção de melhor técnico, né? Mas no momento é o que a gente tem,
E trocar seria um tiro no pé. Eu acho que a gente tem que apostar no Mano até o final do ano, de repente com essas peças que vêm aí, certamente irão nos ajudar, né? Porque são jogadores mais qualificados do que os que a gente já tem. E cara, o Mano não tá 20 e poucos anos no futebol de alto nível aí à toa, né? Ele também não é um zero à esquerda, né? Ele é inteligente, só que às vezes, né, um pouco mais retranqueiro e tal. E ontem, como ele propôs o jogo, saiu com 2 volantes e 2 meias, o negócio aconteceu, né? Se a gente só se defender, a tendência é de sofrermos mais, beleza? Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like e deixa também teu comentário, que é muito importante para nós crescermos aí na plataforma. Falta só 76 por aí para a gente chegar nos 1000. Dá essa força para nós lá, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchê!